Meus queridos irmãos, eu queria ler um versículo da palavra do Senhor. Se encontra em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Nós estamos dando uma doutrina em Samuel, né? E aí, a palavra de quinta eu trouxe para o domingo, né? Então a doutrina vai ser no domingo, glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Só até aqui. Glória a Deus. História conhecida, que os irmãos conhecem, mas que nesta noite o Senhor venha falar fortemente aos nossos corações. Que os personagens poderiam ser outros, né? Se a gente mudasse esses personagens, esses nomes, colocasse José, Maria, Rodrigo, Fernando, Joana, sogro, nora, genro, né? Os problemas na família. Meus queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempo onde clamamos por paz em Jerusalém, né? Clamamos por que a política olhe para as famílias. Clamamos por uma intervenção externa. Glória a Deus. Vemos guerras acontecendo. E um dos nossos desejos era que essas guerras cessassem. Mas há uma guerra principal que deveria ser vista com mais prioridade. É uma guerra que acontece dentro da nossa casa. Muitas das vezes nós clamamos por paz em Israel, e temos que clamar sim, porque é bíblico. Mas na verdade a nossa casa não vive em paz. Mas na verdade, dentro dos muros da nossa casa vive em guerra. Nós passamos por um período político um pouco difícil, onde pessoas saíam para as ruas em luta pela família, com placas, defendendo a família, quando na verdade, dentro de casa, essas pessoas faziam o oposto. Essas pessoas não se esforçavam pela paz dentro da sua casa. Aleluia! E nós vamos falar sobre isso, sobre família. Glória a Deus. Pessoas que fora dos muros da sua casa lutam pelo seu casamento, mas dentro da casa a palavra mais carinhosa que a sua esposa escuta é ser chamado de burra. O elogio que os seus filhos escutam é esse: você não vai ser nada na vida. E nós sabemos que isso é uma realidade que acontece nos nossos dias, mas que nesta noite o Senhor marcou este culto para tratar famílias e casamentos para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, essa história onde aparece Absalão na história de Davi, vai do capítulo 13 ao capítulo 18. Nós vamos ver que os problemas da família de Davi começam a surgir. Natan já tem profetizado há algum tempo, mas por conta da poligamia de Davi, de ter várias mulheres, os problemas vieram juntos. Nós sabemos que a Bíblia, muitos homens tinham vários casamentos, Deus tolerava isso, e esses casamentos trouxeram vários prejuízos. Você pode ver, não teve um que deu certo, mas sim acarretou vários prejuízos. Abraão, Jacó e outros, e assim foi de Davi também. Glória a Deus, por ter vários casamentos, se existiam muitos irmãos, meio-irmãos, aleluia. E nessa cena, nesse versículo, aparece um homem chamado Amnon. E Amnon, ele sente uma paixão doentia, uma paixão diabólica pela sua meia-irmã, uma paixão essa que acaba em morte, aleluia. E nós vemos isso acontecendo. Não é amor, porque quem ama não expõe, quem ama não bate, quem ama não xinga, quem ama não mata.
Tem muita gente, nós vimos no noticiário, pessoas matando por amor. Não, matei por amor. Mas isso é demônio, é algo demoníaco, isso não é de Deus. E esse homem, Aminon, está tomado por esse sentimento que não vem do Senhor. E a Bíblia diz que ele começa a definhar, começa a ficar frágil, começa a emagrecer por conta desse sentimento. E este homem, Aminon, filho de Davi, ele tem um amigo chamado Jonadab. Meus queridos, nós pais precisamos ter o cuidado com que os nossos filhos têm amizade. Quem são os amigos dos nossos filhos? Aqueles mais próximos. Porque eles podem ver aquilo que a gente não vê. Eles podem observar aquilo que a gente não observa. E os conselhos podem ser aquilo que nós nunca iríamos dar. Jonadab vê o que Davi não vê. Jonadab vê Aminon triste, cabisbaixo. E ele diz: olha, porque tu está triste. E Aminon diz: olha, porque eu estou apaixonado pela minha irmã e eu não posso. Ela é virgem, minha irmã. Ele diz: que nada, rapaz. Você pode sim, faça o seguinte: se finja de doente. Seu pai vai ver que está doente, aí você pede para sua irmã ir lá, levar comida. E aí você realiza aquilo que você quer realizar. Meus queridos irmãos, que nós possamos ter cuidado com os nossos amigos. Talvez muitos que estão aqui, um dia beberam, um dia fumaram, um dia usaram droga, por conta que tinha um amigo ali, que era muito influente com você. O pai não observou, e aquele meu amigo disse: não tem problema, um copinho de cerveja, não tem problema aqui uma noite fora, é só não dizer nada, faz isso que dá certo. Aleluia! Precisamos ter cuidado com o nosso círculo de amizade, principalmente dos nossos filhos, aqueles mais próximos e aqueles que frequentam a nossa casa. Aleluia! E assim Aminon fez, executou o plano de Jonadab, se fingiu de doente, estava na cama, o seu pai vai visitar. Aleluia! E Aminon disse: meu pai, eu estou doente, mas eu queria que minha irmã Tamar fizesse uns bolos e viesse deixar para mim. E assim acontece, irmãos. Tamar, inocentemente, obediente ao pai, caridosa, vai lá onde está Aminon, na casa de Aminon. E Aminon pede para todos se retirarem, enquanto Tamar começa a preparar os bolos. Essa história é uma história muito triste. Aleluia, mas talvez pessoas passaram por isso. Aminon segura ela com força pelo braço. A Bíblia diz que a força de Aminon era maior que a sua força. Os versículos que passam. E ela diz: olha o que você vai fazer, meu irmão. Aleluia, você está agindo como louco. Não é assim que Israel age desta forma. Se você me pedisse ao nosso pai, ele nos daria. Não faça isso. Aminon não quer saber. Pega a sua irmã, aquela moça, que era uma princesa, que era filha do rei, e violenta aquela mulher, e comete um estupro com aquela mulher, uma violência que mancha a alma, que adoece a alma, que fere a alma. Aleluia! E como isso é comum, irmãos, no meio, até no seio da igreja. Aleluia! Conheço pessoas assim, onde o pai violentou, onde o pai tentou, pessoas que foram violentadas por pessoas próximas da sua casa. Vi um relato de uma mulher que, quando criança, era violentada por uma pessoa próxima, e essa mulher se tornou homossexual. E ela disse: olha, eu não queria ter esse sentimento gerado, que foi gerado ainda quando eu era na minha inocência. Talvez pessoas que estão aqui nos assistindo tiveram suas vidas manchadas, tiveram sua ferida aberta, tiveram sua inocência roubada por alguém próximo, por um tio, por um primo, por alguém do interior, por alguém que passou um tempo dentro da sua casa. E essa ferida machuca. Você não queria ter passado por isso,
mas passou. Mas nós servimos um Deus que cura todas as feridas. Nós servimos um Deus que cicatriza feridas abertas. Aleluia. Não sei como você chegou aqui, se talvez com uma ferida desta aberta diante de você, mas receba a paz de Deus nessa noite. Receba a cura na sua alma nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A mim não faz isso. A Bíblia vai falar, irmãos, no versículo 18, que aquela mulher tinha uma túnica. Ela rasga a sua túnica, sai com as mãos na cabeça, chorando, gritando. Aminon, depois do acontecido, ele tem aversão, tem nojo por Tamar, porque o pecado é assim, irmãos. Depois que consumada, a pessoa sente aversão, expulsa Tamar. Tamar diz: olha onde eu vou com minha vergonha será maior ainda. Ele expulsa, tranca a porta, e aquela mulher sai chorando com as mãos na cabeça. Aleluia. E nessa correria, Tamar se encontra com Absalão, seu irmão, que lhe abraça, e ele diz: Aminon te fez algum mal? Veja só, Absalão já suspeitava de Aminon. O pai não enxergava, a mãe não enxergava, mas quem estava próximo enxergava. Não é assim, irmãos? Pessoas dizem: olha, os pais são os últimos a saber. Mas por quê? Porque não investe tempo no seu filho, não conversa, não quer saber da intimidade, não quer saber o que está passando, e diz: eu fui o último a saber, mas não deu o tempo necessário quando se precisava. Aleluia. Absalão acolhe Tamar por 2 anos. Davi, quando sabe disso, se enfurece, fica com raiva, mas não faz nada. Você já viu aquelas pessoas que quando sabe de uma história, fica com raiva, mas não faz nada? A sua raiva não vai resolver o problema. A sua chateação não vai resolver o problema. A partir do momento que nós sabemos de algo, nós precisamos colocar força naquilo, chamar para conversa, aleluia, aconselhar com a sabedoria de Deus. Eu fiquei me perguntando, irmãos, por que Tamar foi acolhida por Absalão e não por Davi? Quem era para acolher era o pai, quem era para tratar da ferida era o pai, aleluia. Mas tem pessoas, tem casos, que a pessoa está ferida, e quando vai se aconselhar com alguém, não encontra o abraço necessário, não encontra o aconchego necessário, vai se aconselhar por alguém e sai mais culpada ainda, sai que como ela tivesse sido a culpada da história. Não sei se alguém já passou por isso, mas Deus, pelo Espírito Santo dele, me direciona a falar isso nessa noite. Aleluia. Tem pessoas que não vai se aconselhar com você, mãe ou pai, porque ela sabe, se for falar, ela vai sair dali mais culpada. Ela já sabe o que espera, então ela vai se acolher, buscar acolhimento fora de casa, quando na verdade devia buscar acolhimento dentro de casa. Aleluia. E Absalão, ele acolhe Tamar, e ele começa a traçar um plano no seu coração, de matar o seu irmão, de executar o seu irmão. Se passa 2 anos, aleluia, Davi fica com raiva, mas a raiva passa, ele não age de nenhuma forma. Depois de 2 anos, Absalão chega para o seu pai, aleluia. Nós vamos ver a partir do versículo 24. Absalão chega com um plano, assim como Aminon teve um plano, Absalão teve um plano. Ele diz: meu pai, eu vou fazer um banquete, eu queria que todos os meus irmãos fossem para esse banquete, e o Senhor fosse também, meu pai. Davi disse: olha, eu não quero ir, aleluia, eu não posso ir, no versículo 25, para que eu não venha ser um peso para você, Absalão. Meus irmãos, eu vejo Davi usando uma desculpa. Onde é que um pai vai ser um peso para o filho? Davi usa uma desculpa para não passar um tempo ali com seu filho.
E quantas desculpas nós usamos para não se dedicar tempo para a nossa família. Absalão está certo, meu pai. Já que você não vai, mas manda Aminon. Veja só, irmãos. Davi, um homem tão sábio, não consegue observar a trama. Absalão diz: eu quero todos os meus irmãos, e manda Aminon. Parece que o pai não queria enxergar. Ele pergunta o porquê. Absalão insiste, ele manda Aminon. E Davi diz: olha, vamos dar bebida para Absalão e para Aminon, e quando ele estiver bêbado, pode matar e diga que pode jogar na minha conta. E assim acontece. Aleluia. Quando depois de umas bebidas, mata Aminon. Davi sabe da notícia. Absalão foge, irmãos. Versículo 37, Absalão fugiu. E Absalão passa, no versículo 38 diz, 3 anos longe da sua cidade e longe do seu pai. Poderia dividir esse texto em 3 pontos, irmãos: falta de perdão, falta de diálogo e infidelidade. Absalão, ele não perdoou o seu irmão. Absalão, ele não gerou perdão, ele não perdoou o seu irmão. Por não perdoar, houve morte. Davi não faz nada. Aleluia. Davi não chamou, aleluia, Absalão para conversar, não acolheu Tamar, não puniu Aminon, e uma tragédia aconteceu. Absalão foge por 3 anos, longe do seu pai. Glória a Deus. E às vezes, meus queridos irmãos, isso é uma estratégia que muitos usam, irmãos? Para não querer resolver situações, costumam fugir dela. Para não querer enfrentar situações, costumam fugir dela. Você já viu aquele pai que quando o negócio está pegando fogo dentro de casa, pai, eu vou sair, vou passar o dia fora. Não quer enfrentar a situação. Prefere fugir dela do que enfrentar ela. E a sua fuga não está resolvendo aquilo que era para resolver. Aquilo que era para chamar para si e resolver. Glória a Deus. O tempo passa. Joabe tenta fazer algo para que Absalão volte, tenta abrir os olhos do rei, faz uma parábola, assim como Natan fez. O rei entende essa parábola, e o rei, no versículo 24 do capítulo 14, ele diz: deixa Absalão voltar para Jerusalém, mas que ele não venha à minha presença. Eu não quero ver a sua face. Aleluia. Você já viu aquela pessoa que se reconcilia daquele jeito? Não, eu perdoo, mas eu não quero papo, eu não quero mais falar. Eu não quero mais nem olhar mais. Davi, ele escolheu o silêncio para com seu filho. E o silêncio não é sinal que está tudo bem na sua casa. Aleluia. Marido em silêncio, esposa em silêncio, ninguém conversa. Silêncio não é sinal que está tudo bem. Muitas das vezes é necessário o confronto. Muitas das vezes é necessário chamar para conversar, para confrontar aquela situação e para resolver debaixo da graça de Deus. Aleluia. Mas Davi não queria conversa, não queria papo com Absalão. Aleluia. Absalão até então, ele não queria reconciliação com seu pai. Ele pede para Joabe intermediar isso. Como é triste, irmãos. Um terceiro tentando intermediar uma relação familiar, porque a família não se entende. Aí recorre a um terceiro para intercomunicar, irmãos. Isso é muito normal, eu já vi isso, irmãos. Irmãos sem se falar, mãe e filha sem se falar. Aleluia, amargura instalada, e um terceiro que fica intermediando, porque as partes não se falam.
E Absalão querendo a reconciliação, ele: Joabe, fale com meu pai para ele me ver. Eu quero ver a presença dele, ainda que ele me mate, mas que ele me veja. E aí o rei permite que Absalão vá lá, e Davi dá um beijo gelado em Absalão e não diz uma palavra. Silêncio predomina. Aquele oi gelado, né? Que você dá quando vai na casa do seu parente que você não quer conversa, na casa da sua mãe, na casa do seu irmão. Aleluia. E o silêncio predominou. Absalão saiu dali. Agora Absalão não quer mais paz. Agora ele quer guerra. Agora ele não quer mais se reconciliar com seu pai. Agora ele quer matar o seu pai. Porque quando não há perdão, quando não há diálogo, a infidelidade, a traição predomina, a infidelidade predomina. E Absalão passa, agora está na porta do templo. As pessoas vêm se comunicar com o rei. E ele toma a frente, ele diz: não, essa causa eu resolvo, dá uma palavra lá. E a Bíblia diz: desta forma Absalão roubou o coração de todo Israel. Porque a traição, irmãos, quando o diálogo e quando o perdão sai do seio da família, as traições e a infidelidade pairam. E eu não estou falando apenas de adultério, não. Lembra do que você prometeu com a sua esposa quando se casou? Ser fiel, ok, irmão? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, amando e a respeitando. Você lembra de tudo isso que você falou? Mas quando não há perdão, quando não há diálogo, isso é quebrado. Esses princípios são quebrados. Absalão agora ele quer matar o seu pai, trama contra o seu pai. Aleluia! Rouba o coração de Israel. E a Bíblia diz que Absalão se levanta como rei de Israel. Quem era do lado de Davi passa a ser do lado de Absalão. Os conselheiros de Davi passam a ser os conselheiros de Absalão. E Absalão passa a deitar com mulheres na porta do templo para que seu pai veja. Começa a afrontar o seu pai. E Davi diz: olha, eu vou fugir. Vamos fugir. Absalão é rei. E agora uma guerra precisa ser travada entre pai e filho, e um vai morrer. Veja só, irmãos, o que acontece no seio de uma família. Aleluia. Chega na hora da guerra, Davi diz para os seus moços: olha, vocês vão para a guerra, mas vocês verem Absalão, livre Absalão, que nada aconteça. No meio da guerra, Absalão começa a perder a guerra, e a Bíblia fala que Absalão era um homem bonito. O nome de Absalão era pai da paz. Veja só, irmãos, que contraditório. Tinha um cabelo muito bonito, mas no meio desta perda da guerra, ele pega o seu cavalo e vai correndo, se engancha nos galhos. Joabe vê aquela cena e começa a disparar dardos em Absalão e mata Absalão. A notícia chega para Davi, e Davi, no versículo 33 do capítulo 18, Davi começa a chorar. Veja só, o rei ficou muito comovido, subiu a sala que estava por cima da porta e começou a chorar, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Mas não tinha mais oportunidade de uma reconciliação. Isso que era para ter dito quando teve oportunidade, mas o orgulho imperou na vida de Davi. Assim que Absalão foi embora, a Bíblia diz que Davi tinha saudade, mas preferiu o silêncio. Preferiu dar aquele castigo, sabe, irmão? De não falar, de não querer fazer as pazes, para ver até onde vai dar. Está aí, onde deu. E só restou lamento, só restou choro, só restou, aleluia, uma angústia de ter perdido um filho querido, por uma situação que não deu tempo de resolver.
Aleluia. Hoje eu prego para famílias, no culto da família, para dizer que ainda há tempo, ainda há uma oportunidade para você se reconciliar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu cônjuge, e que a paz volte para o seu lar. Ora, candaravassuri, candaramaná. Não deixe que o inimigo traga o que é mais de precioso em você, que é a sua família.